que está se reestruturando, está formando seu elenco e parece que começa bem para 2019. Dinheiro do São Paulo. Essa pergunta surgiu na nossa hashtag ontem, até porque Pablo é o cara da vez. Pretendido por vários clubes aqui no Brasil, o caminho do atacante do Atlético Paranaense pode ser sim o tricolor paulista. Falta só o anúncio, dá só uma olhada. Pela manhã, o discurso já era em tom de despedida do Atlético Paranaense. Então, os salários oferecidos ao atleta são absurdos para o nosso caixa. Então, vamos ver como a gente administra isso. É muito difícil, porque nós temos que priorizar a vida do jogador, dele, né? A sua carreira, seu futuro. E o clube vai tentar buscar outro que substitua e segue a vida. À noite, negócio encaminhado com o São Paulo. Uma notícia importante para a torcida do São Paulo. O atacante Pablo será novo reforço do São Paulo para a temporada 2019. Já está tudo certo entre o Atlético Paranaense e o São Paulo. Após o Flamengo sair da negociação por conta da alta pedida do Atlético Paranaense, Pablo, destaque e artilheiro da conquista da Copa Sul-Americana, está de malas prontas para o tricolor paulista. O São Paulo ofereceu 7,7 milhões, mais 2 jogadores por empréstimo. Não sei ainda quais são os 2 jogadores por empréstimo, mas então é uma contratação custosa. O São Paulo vendeu Prato para o River Plate quase por isso. Aí é uma discussão até. Será que vale tudo isso, Pablo? 7,7 milhões de euros mais 2 jogadores por empréstimo. Informação tem até do salário dele, que já está certo. Ele ganhava 230 mil no Atlético Paranaense, vai ganhar 450 mil do São Paulo. Aos 26 anos, o atacante vive o auge na carreira. Começou na base do próprio Furacão em 2006. Foi emprestado ao Figueirense em 2013, onde se destacou na Série B. No ano seguinte, ficou 6 meses no Real Madrid Castilla, espécie de base do clube merengue. Mas foi pouco aproveitado, retornando à equipe catarinense. Em 2015, se aventurou no Japão, defendendo as cores do Cerezo Osaka, sendo novamente destaque da equipe. Depois de rodar o mundo, voltou para o rubro-negro e acabou se firmando entre os titulares. Nesta temporada, Pablo vive a fase artilheira nesses 8 anos como profissional. Foram 18 gols em 51 jogos, que terminou com o título histórico da Conmebol Sul-Americana, primeira conquista internacional do Atlético Paranaense. Além de Flamengo, despertou também interesse do Palmeiras. Mas foi o São Paulo que apostou mais alto e vai ficar com o artilheiro do Furacão, que pode dar muitas alegrias a uma torcida que está com sede de grandes conquistas. Ontem já era um claro sintoma aqui no Bom Dia Fox, sim, quando o Fernando Caetano, bem cedinho no Paraguai, entrevistou o Mário Celso Petraglia, o homem forte do Atlético Paranaense. E quando ele, vou abrir aspas aqui, quando ele disse, nesse momento há um conflito muito grande de interesses do Atlético e do jogador, há uma distância, uma diferença muito grande, era tom de despedida. Ainda disse, não temos o dinheiro. Não temos o dinheiro. Citou Flamengo e São Paulo. O Atlético hoje arrecada 20 vezes menos do que Flamengo e São Paulo. Não pode pagar né? o que esses clubes podem pagar ao Pablo. E interessante também que ele falou o seguinte, o Petraglia, a gente tem que priorizar o bem-estar e a carreira do atleta. Abriu as portas para o Pablo valorizar, né? Olha, confirmando os valores da negociação, vamos tentar começar a voltar um pouquinho no tempo. O São Paulo ofereceu inicialmente 5 milhões de euros pelo Pablo. Metade do que o Furacão pedia. O Furacão pedia 10 milhões de euros por ele. O Furacão pegou a proposta do São Paulo de 5 milhões, esquece, não tem conversa, é muito baixo. O Flamengo fez uma proposta de 6 milhões de euros. O Furacão não aceitou, então não tem negócio, tudo igual. Eu tive a informação que o Flamengo poderia aumentar, chegar a 7, talvez até 7,5. Não era esse número que estava circulando, não? 7, que o Flamengo teria oferecido a 7. Muita gente já questionou. A proposta já foi de 6. A proposta oficial que teve, o Marcos Braz... é que o número final do Flamengo foi 7. Então, de 7 a gente não passa, eu ouvi dizer que o Flamengo chegaria a 7, eu poderia chegar até 7,5.
Aí a informação que eu recebi, não é nada oficial, São Paulo não oficializou nada, que essa negociação seria 7,7 milhões de euros. São Paulo. Né? Quer dizer, e o Petralha teria aceitado. A primeira informação que eu recebi é que o São Paulo ainda cederia por empréstimo, né? Emprestaria 2 jogadores e pagando o salário. Depois a informação mudou, me disseram que não tem jogador nenhum na parada. Né? Outra coisa, depois, o São Paulo vai pegar só 70% do jogador. Então o São Paulo está pagando 7 milhões, 7,7 milhões, informação acho que a negociação inteira, por 70% do Pablo. Eu acho muita grana. Eu acho muito dinheiro. Você estava gastando já um dinheiro alto e não vai pegar a totalidade do jogador. É 70%. Nessa idade você vai ficar restrito. O Pablo tem 26 anos. Aliás, se a gente tiver números do Pablo aí, vamos colocar na tela, que o Pablo tem 26 anos e certamente o São Paulo, se for pensar numa revenda, numa futura venda, eu descartaria a Europa. Então, aí o mercado asiático e ali... Agora, tem uma outra informação... Outra informação que eu recebi hoje de manhã, mas não consegui apurar e confirmar. Que, na verdade, seria um grupo de investidores, o mesmo que, por exemplo, pegou o Cirino do Atlético Paranaense e levou para o Flamengo, que estaria dando esse aporte contratando o Pablo. Então, o Pablo assinaria um contrato de 3 anos com o São Paulo, mas assim, naquele esquema, já meio para revender. Aposta no sucesso dele no São Paulo, quem sabe aí, se ele tiver muito sucesso, pode ir para uma seleção, né, como centroavante. O Diego Souza, outro dia, era centroavante da seleção. E aí, numa revenda, esse grupo lucrar. Então, aí esse dinheiro não viria, ou grande parte, do São Paulo. Eu falei ali os valores que eu tive ali salariais, ele praticamente dobra, né? Quase praticamente dobra o salário dele indo para o São Paulo, que o Petralha disse que não dá para competir com os times de Rio, São Paulo, dinheiro da televisão pesa muito e, de fato, o Pablo era difícil de continuar no Furacão depois do título da Sul-Americana tão valorizado. A gente não sabia direito para onde ele iria. Mas já era quase que certo que no Furacão ele não ficaria. Rapidinho para a gente poder seguir, o Rodrigo Bueno e Calheiros, é o time para o Pablo se valorizar ainda mais, pensar em seleção brasileira, com quem que ele disputa a vaga? Não fiquem na bronca comigo, torcedor de São Paulo. Eu digo pelo futebol apresentado pelo São Paulo, oscilando tanto, com o André Jardine no comando, que ainda vem como uma grande interrogação. É um cara que conhece a base, que conhece um clube, mas não terminou bem o Campeonato Brasileiro. Bom, ele é um jogador bem melhor do que o Carneiro, que terminou a temporada como titular, barrou o Nenê. O Nenê saiu para a entrada do Carneiro, que é um pouco grosso, e do Trellis, que o São Paulo está colocando no mercado. O Trellis tem proposta para ir para o Botafogo, seria por empréstimo, e tem uma possível troca com o Santos pelo Vitor Ferraz. Então o São Paulo não deve ficar com o Trellis. Então ele entraria ali no ataque do São Paulo. Eu acho que ele chegaria para ser titular. O Diego Souza pode ser recuado. O Diego Souza jogou no final do campeonato com o Aguirre, com o Carneiro. Quem é que vai pelo lado direito no teu time titular do São Paulo hoje? O Rojas está machucado. Terminou o ano lesionado. Aí tem o menino, né, que no fim do ano foi lançado. Como é que é o nome? Fez um golaço contra o Flamengo. O Elinho. Mas eu não sei se o Elinho... Mas aí que tá, Rodrigo. O Elinho não segurou o restante do campeonato. Eu vou ser mais específico, tá? Mas, o Elinho é um menino de 18. Sim, 18? Creio que sim. Foi lançado há 3 rodadas do fim do campeonato? 4 rodadas? Ou não? Ele estreou contra o Flamengo. Um pouquinho mais, mas era tal da cautela que a gente pedia. Eu fico pensando aqui, o Everton, para mim, 100% fisicamente, e é um desafio para a comissão técnica do São Paulo, o Everton é titular. Na esquerda. Na esquerda. Aí você tem o Diego Souza, que para mim, 18 anos. Para mim, o Diego Souza é o cara centralizado. Aí você vai ter pela esquerda o Rojas quando se recuperar, ou o Elinho. E o Pablo, que vai chegar para ser titular. O problema vocês perceberam onde é que vai jogar o Nenê? Não, no banco de reservas. Ele já terminou mas mal. Esse foi o problema. E essa situação derrubou o Aguirre, que tem as costas muito mais largas que o Jardine. E aí você gasta 7,7 milhões de euros para colocar ele no banco ou para criar um conflito com um nome que a gente sabe que já teve conflitos não só no São Paulo, mas no Vasco. Vai fazer beicinho. O Lugano foi quem disse, Nenê faz beicinho. Mas aí precisa ver o comando, se o Nenê fizer beicinho de novo, ele já, a tendência, até porque está um ano mais velho, ele já é um veterano, não é nem um garoto, ele pode jogar, por exemplo,
o Campeonato Paulista. O São Paulo vai estar correndo aí com o Florida Cup, com as fases iniciais da Libertadores, com o Campeonato Paulista. Ele vai jogar. Você enxerga o Nenê com esse perfil? Não, tudo bem, Jardine, eu jogo Paulista. O Pablo está vindo super valorizado a titular no Brasileiro, eu espero a oportunidade. O Nenê, estamos falando do Nenê. Eu acho que o Nenê não vai querer sair queimado assim, mas se ficar, vai fazer o quê? É pior para ele. Ou em último caso, São Paulo ainda pode negociá-lo. São Paulo, o Nenê acho que ainda tem mercado, outros clubes podem se interessar. Mas você entende que tá sobrando, né? Então, mas assim... Vamos nos apegar ao último semestre do ano. Sim. Desempenho. Pode ser que depois da pré-temporada o Nenê esteja voando. Por que não? Gente, ele tem potencial para isso. Nenê joga bola. Não estamos falando de nenhum mau jogador, não. Pelo contrário, o Nenê é muito bom. Mas pelo futebol apresentado, hoje eu não vejo espaço para o Nenê. Se todos esses jogadores que eu citei, se eles estiverem bem. E a questão é, o São Paulo vai virar o ano com o mesmo problema? Eu acho que o São Paulo, o Nenê já virou uma página no clube, entendeu? Ele chegou no começo de 2018 com uma salvação. Era um cara para fazer a diferença e ele fez durante boa parte do tempo. No primeiro turno ele foi muito bem. Mas, por várias questões, acho que questão física também, dificuldade de render no mesmo nível 90 minutos, dificuldade de jogar uma temporada inteira, mesmo no Vasco ele no final caiu de produção. E acho que agora ainda um ano a mais, né? Quer dizer, mais veterano ainda, ele já é coadjuvante. Ele chegou no São Paulo como destaque, estrela, protagonista, e agora ele vai ter um papel secundário. Eu acho que é o processo natural das coisas. E se ele estiver insatisfeito, tchau, né? Procura um outro clube e tal. São Paulo certamente negociaria. O São Paulo ainda não confirmou a contratação, mas ontem, direto do Paraguai, Fernando Caetano, repórter do Fox Sports, trouxe essa notícia de bastidores, que sim, o Pablo vai defender o São Paulo em 2019. É preciso estudar o elenco, tem gente chegando para preencher algum espaço. É um grande investimento que vem sendo feito com a chegada do Pablo. No espaço do campo, ocupa a mesma vaga que o Nenê. Torcedor do São Paulo, tuita pra gente na hashtag Bom Dia Fox Terça como você montaria esse time com a chegada do Pablo. Eu tô vendo uma formação aqui. Pablo titular, Nenê no banco? Não, Olívia, olha, dá pra jogar os dois. Como que joga os dois? Pega uma folhinha pra ser fácil, pega uma folha e monta. Faz o seu esquema tático com o Pablo. O Pablo chegando no São Paulo. Acabei de pensar numa formação. Conta. Acabei de pensar numa formação. Seu auxiliar eu tô matutando. E isso a gente tá falando pelo perfil do Nenê. Porque qual clube que não gostaria de ter jogadores desse nível? A questão é o Nenê aceitar essa situação. Porque o Nenê, hoje num calendário que todo mundo joga, várias competições, os times estão sempre rodando jogadores, é claro que o Nenê ia ter mais de 40 jogos na temporada. Agora, essa é a situação. Quero seu saber time. Esperar. Por que não? Aí eu te pergunto, Rodrigo Bueno. Vamos lá. Everton, Diego Souza e Pablo. Pablo já foi até lateral no Atlético Paranaense. Na direita. Sabe jogar aberto, sabe jogar pelo corredor. Minto. Everton, Nenê e Pablo e o Diego Souza na referência. Pode acontecer, é bom técnico. E ele Gostei. estaria pegando o lugar de quem na direita? Luciano Jardine. Do Rojas. Não, aí você não tem o Rord. Dificilmente o Rord vai estar pronto no início da temporada. Tem o Menino, que é uma aposta ainda no São Paulo. Tem muito potencial. São Paulo ainda pode pegar Mas se você começar a Libertadores, você vai ter que começar contra o Tajeres com uma equipe cascuda. Contra uma equipe, com uma equipe cascuda. E eu vejo essa formação aí como então, esse é o desafio. Eu gosto, você é um professor Pardal bacana. Everton, Nenê e Pablo, Diego Souza. Outra coisa, o Bruno Pérez pode jogar adiantado no meio. São Paulo está procurando lateral direito. Já contratou, o Igor Vinícius, está tentando o Vitor Ferraz. Bruno Pérez poderia eventualmente jogar, como já fez algumas vezes, mais adiantado pelo lado direito. Legal. Não precisa ser São Paulino para participar, não. Quer mostrar o seu talento, que você é um bom técnico ou um professor Pardal? Pega a folha, se você é mais rápido com a tecnologia, faz no telefone, monta o seu São Paulo 2019 com a chegada do Pablo. Eu reforço, não tem nenhum anúncio oficial, o São Paulo não anunciou o Pablo ainda, mas a notícia que veio do Paraguai foi essa com o nosso repórter Fernando Caetano. São Paulo, muito em breve, anuncia o Pablo no tricolor. Intervalo rapidinho? Vamos nessa. Você viu que eu brilhei.